Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Arjun Erigaisi, o Erigaiser, está lutando para se manter entre os melhores jogadores do mundo. Ele que chegou a ser número 3 do mundo com mais de 2.800 de rating. Será que ele vai conseguir de novo? Ele tá ali, passa do 2.800, cai do 2.800, passa de novo. Pelo menos ele já pode dizer que ele já passou do 2.800 várias vezes na carreira dele, né? Meus amigos, preparem-se para uma partida daquelas épica entre Vidit Santosh Gujirati, um dos melhores jogadores da Índia, e Arjun Erigaisi, outro dessa geração de indianos fenomenais. A partida começa com o peão do rei, o Erigaisi responde com a defesa siciliana, e depois de cavalo em F3 a gente tem a variante francesa da siciliana com E6, como jogaria Magnus Carlsen. C4 foi a variante do Gujirati, o cavalo vem para o jogo, D4 abre a posição, temos trocas, e depois de cavalo em F6 o cavalo faz a proteção. E a partida segue com o lance bispo C5, já trazendo uma ameaça. Claro, aqui é tranquilo, perdão. Cavalo B3 foi jogado, saindo do ataque e atacando o bispo. E o bispo vem para B4, pressionando o peão central. Gujirati faz a proteção e todo mundo coloca o rei em segurança. Beleza, e aqui o Erigaisi vai para uma decisão de longuíssimo prazo. Ele faz o lance bispo por cavalo, meus amigos, abdicando do par de bispos, para conseguir com que os peões aqui fiquem fracos, enfraquecidos, né? Os peões aqui de C3, C4 e A2. Mas isso também traz como consequência que as brancas vão ter mais mobilidade para as peças, já tem uma torre B, uma coluna B para poder jogar semi-aberta, um par de bispos para se combinar, ou seja, essa fraqueza aqui pode ser que ela seja compensada pelos elementos dinâmicos no meio do jogo. A partida segue com D6 e agora nós temos o lance bispo em A3, imobilizando o peão de D. Torre em E8, sai da cravada e agora a torre vem para casa de 1. Dama C7, já com pressão na coluna C. E a partida segue com o lance cavalo D4, tentando arrumar aqui os peões. Vamos arrumar os peões. Nada disso, A6 foi jogado pelo Erigaisi. Temos trocas, cavalo toma, dama toma, e agora começa uma grande confusão tática. Bispo C2 abre o ataque para cima do peão de D6, mas desprotege esses peões aqui. Uma confusão tática. A partida segue com dama por peão. Temos aqui dama por D6, também capturando um peão. E5 foi jogado. Aqui possibilitando o desenvolvimento do bispo. Temos o lance bispo B3, atacando a dama, incentivando dama por C3, para jogar com torre de A em C1. Dama atacada, volta para casa de A5. Bispo B4, persegue a dama. Gujirati, por enquanto, com um peão a menos. A dama atacada volta. E aqui nós temos a troca das damas e a torre na sétima. O Gujirati tem um peão a menos, mas ele tem uma torre na sétima, um par de bispos, peças ativas contra peças passivas. Essa torre nem desenvolveu ainda. Por isso, torre D7 foi jogado. Temos torre de E em C1, abandonando a defesa do peão, atacando o bispo. E depois de trocas, temos o lance bispo em E6. Nada de cavalo por E4. Porque aqui, torre por F7 vai para um ataque feroz, né? Já as brancas estão bem melhores. Por isso, a partida seguiu com bispo em E6. E agora, então, protegendo em F7, temos as trocas. Pelo menos o Gujirati agora é quem tem um peão a menos, mas dobrou os peões aqui do Erigaisi. E segue com o lance F3 aqui, protegendo o peão central, mantendo a ameaça do peão. B5 foi jogado A3. E aqui, meus amigos, o Erigaisi vai para uma ideia sensacional. Ele joga com A5, ativando essa maioria de 2 contra 1. E agora B4, né? E aqui, então, o Gujirati vai ter que escolher se ele vai querer capturar o peão de B4 ou o peão de E5. Primeiro o peão toma. E aqui o computador até fala que dá para jogar bispo por E5, mas quem vai querer fazer isso e deixar um peão passado avançado, né? Por isso a escolha do Gujirati foi se livrar primeiro desse peão passado. E a partida segue com o lance torrinhão com cheque, o material tá igual, rei F2. E olha o que vai acontecer aqui agora. O Erigaisi propõe um empate. Como? Cheque aqui, cheque lá, cheque aqui, não para mais de dar cheque. E agora basta o Gujirati jogar o lance rei F2, automaticamente o Erigaisi pode clamar, pode exigir o empate. Pode chamar o árbitro e dizer empatou por 3 repetições. E parece que ele está satisfeito com isso, porque ele foi para as repetições aqui, ele não as evitou. Mas Gujirati quer jogo. Aqui a gente vê que não tem
né? Jogo combinado. O indiano não faz essas coisas de, vou perder pra você ganhar rei. Aqui, rapaz, é luta da braba. Bispo E1, evitando as repetições, cobre o cheque. E agora cavalo H5, Erigais fala o quê? Lady Davi Leandro no tabuleiro, G3 foi jogado, controla, casa de F4. Cavalo F6, o cavalo volta pro jogo. E agora nós temos o lance torre em E7, atacando o peão. Torre A3 também ataca o peão. Que partida difícil. Rei E2 faz a proteção, mas agora a torre volta para ajudar. Temos o lance bispo C3, pressão agora nos dois peões. O que fazer? Rei F8, primeiro ataca a torre e depois que a torre sai, cheque. E aqui bispo cobre e cavalo D7. Dessa maneira elegante, o Erigaise conseguiu se proteger todo. O bispo tá cravado. O peão, por enquanto, tá protegido. Tanto pelo cavalo também. Mas esse cavalo não pode também ser capturado porque tá caindo o bispo na sequência. Bela defesa do Erigaiser. A partida segue com rei E3. E agora rei E8. Protege o cavalo. E o cavalo tá protegendo o peão. Que loucura. H4 vai pra cima. Torre A5. Torre C7, temos o lance G6, G4, H5 paralisando os peões, G5 tudo fechado e a torre volta para casa de A8. Torre C6 ataca o peão frágil, o rei defende, rei D3, o rei agora vai invadir pela ala da dama. Torre B8, rei C2 protege o bispo, torre A8, torre C7, que masterpiece do Gujarati. Ele tá tentando conseguir o fato dele ter peças um pouquinho mais ativas, um rei que tá muito próximo agora, né, de avançar pelo tabuleiro e uma estrutura de peões um pouquinho melhor para tentar fazer tentar extrair algum suco aqui dessa pedra. Rei E8 foi jogado, torre C6 ataca o peão, rei F7. E aqui mais uma vez o Gujarati pode jogar essa repetição e vai empatar. Mas o Gujarati não quer o empate. Segue com rei C3, evitando as repetições. Torre B8, bispo atacado, sai, deixa o rei cortado. Vai ficando posição de Zumbislândia. Torre B1 foi jogado. Agora o Erigaise vai para essa medida desesperada. Ele passa a torre agora para tentar ir atrás desses peões. E se você perguntar para o peixe quem é que tá melhor, o peixe te diz que o Gujarati já tem uma vantagem que provavelmente entre máquinas as brancas venceriam. Isso aqui é uma vantagem de 2 pontos entre máquinas, as máquinas conseguem levar para uma vitória. Essa vantagem só vai ampliar daqui para frente. 2 vai virar 3, vai virar 4, 5 e vira mate em 50, né? Mate em 42. Por isso, meus amigos, a posição é boa, mas para seres humanos é difícil, né? Tentar extrair perfeitamente os melhores lances, tanto que a máquina fala que agora o melhor lance o melhor lance foi jogado aqui. Torre C7 foi jogado. Belo lance aqui do Gujarati. Por enquanto a casa de C1 não está disponível para fazer o espeto. A partida segue com o lance rei E8. E agora nós temos aqui cheque. O rei vai para F7. E aqui a torre ataca o cavalo, né? O computador já fala que não foi a melhor execução. Tinha umas sutilezas aí. Mas não vem ao caso, porque a partida tá só começando. Brincadeira, vambora. Cavalo BC. Imagina, tá só começando. Vai até o lance 250. Cavalo B6 foi jogado, torre F8 com cheque, protegido pelo bispo, o rei vai para casa de G7, torre F6 pressiona os peões, cavalo A4 tenta o contra-jogo, rei C4, cavalo B6 cheque, rei C3, cavalo A4 com cheque, rei C2 evita as repetições e o Erigaise volta para proteger o seu peão. Batalha épica! Bispo F8, cheque com o dedo na cara, rei H7, o bispo fica aqui em H6, e o rei agora ficou preso. A partida segue com torre B2. O Erigaise tenta um contra-jogo. O rei D3. A torre volta para proteger aqui a sétima horizontal. E aqui é possível jogar o lance rei C4. Segundo máquinas, daqui a 50 lances seria melhor jogar o rei C4 do que o lance que foi jogado, que foi o lance bispo F8. Mas ok. Aqui são seres humanos. Bispo F8 foi jogado. Cavalo B2 com cheque. Rei E2. A torre volta para proteger o peão. E o bispo vem para H6 de novo. Torre C6 mantém a defesa do peão. Torre F7 com cheque. O rei atacado vai para H8. Torre F8 com cheque. O rei vai para H7. Cheque, rei H8. E aqui o Gujarati poderia mais uma vez empatar. Ou então ir para o lance da máquina, torre B7, que ganha um tempo para cima do cavalo. Por exemplo, esse lance aqui, ó, segundo a máquina, é matador. Aqui seguido de bispo G7, deixando o cavalo amarrado na defesa. Bispo F6, tudo amarradinho. É praticamente uma situação de Zumbislândia aqui, né? E o peão de G6 vai acabar caindo e as pretas não têm um contra... É claro que ainda nada é tão fácil. Olha esse contra-jogo aqui assustador, né? As pretas conseguem o peão de F3, mas as brancas capturam o peão de H. E tem um final vencedor aqui, né? Um final vantajoso, com muita vantagem.
Mas torre B7 não foi encontrado aqui pelo Gujarati. 1 minuto no relógio. Ele faz o lance torre G7. É bem natural. Mas agora Erigaisi vai para o contra-jogo. Cheque, rei E3, cheque de novo, rei D2. Evitando repetições, cai o peão de F3, torre por G6, as brancas ainda têm uma boa posição. Cavalo C4 com cheque, torre agora ataca os peões. No entanto, torre por E6 foi jogada e, meus amigos, é muito fácil perder aqui de negras. Como assim, Rafa? É muito fácil. Aqui é muito fácil fazer o lance que perde, né? Qual que é o lance que perde? É esse mesmo que a gente quer fazer, a peãozice, né? Esse lance, por incrível que pareça, perde o jogo. Perde na hora. E o Erigaisi, meus amigos, aqui que tá a genialidade do jogador, né? Então no lance 75, o tempo tá caindo e o jogador não pode fazer esse lance que é natural, que mantém a pressão em H, que defende mais uma vez o peão de E, mas esse lance perde. Por isso o lance jogado foi cavalo em E3 com cheque, o único lance da posição. Não é a primeira vez que o Erigaisi faz isso. Você quer saber uma característica forte desse cara? Ele sabe se defender como ninguém. É raro ver alguém encontrar lances defensivos com essa qualidade do Erigaisi. Não é natural jogar o lance cavalo E3, porque o rei vai encostar no seu cavalo e você vai perder um tempo e ainda tá na mira do bispo. Peças na mira do bispo com um ataque descoberto, mas é o único lance da posição. Rafa, por quê? Vai, mostra aí. Torre por peão é natural. Já vi que a Barrilda reclamou. Aqui é o seguinte, não dá mais pra fazer nada. G6... Você vai tentar dar um cheque aqui, o rei escapa, traz a torre para defender a fileira do fundo, porque afinal de contas existia a ameaça aqui do checkmate, o problema é esse. Mas isso não defende a posição, porque agora a torre F6, seguido de G7, seguido de torre F8, e aqui você vai trazer a dama para o jogo. Ah, mas dá para evitar torre G8 aqui, porque agora se você jogar G7, rei H7, e não dá mais para ganhar, por incrível que pareça, né? Aqui tá bem protegidinho. Por isso... Aqui, depois de torre G8, o melhor seria continuar trazendo o rei, cara. Essa sequência é maluca. É muito difícil de encontrar isso, né? Essa sequência onde você leva o rei e tudo mais. E agora sim você consegue jogar um G7, torre F8 e agora tá beleza, né? Vai conseguir ir para uma posição vitoriosa, vantajosa. Aqui já vitoriosa. Por isso, meus amigos, não pode jogar a torre por peão. Mas olha o detalhe. Como é que o cara viu isso tão rápido? Ele joga esse melhor lance da posição, cavalo em E3 com cheque seguido de cavalo G4. E agora G6 já não funciona por conta de cavalo por H6, perdão. Era muito importante colocar o cavalo em G4. Por isso a partida segue com rei D3 e agora protegeu o peão, mantém esse peão atacado, segue com um peão a mais o Gujarati. Mas agora só tem um lance de novo, rei G8, como é que pode o Erigaisi encontra todos os lances? Torre E8 com cheque, rei H7 e torre E7, rei G8 quer empatar? O Vidic Gujarati não quer empatar. Ele poderia dar cheque aqui e ir para empate por repetição, mas ele muda o lance. Bispo em F8, lance 81. Rafa, que partida épica, né? O cara... É uma batalha sem fim, porque a gente vai vendo o equilíbrio, mas não é aquela coisinha ali, bora em draw, aquele empatinho combinado. Cara, a gente tá no lance 81 e os caras estão ainda com trocação, em pé, né? Os caras já estão tudo com a cara inchada e continua na trocação. Cavalo em F2 com cheque, ataca o peão central. Rei C4 foi jogado. Torre por E4 com cheque, reação do Erigaisi. O rei vai para casa de D5, cai o peão de H4. E aqui, meus amigos, a posição é perigosa demais. Rei por E5, por exemplo, perde a partida porque tem um espeto. E se você tomar de torre, aqui, torre por E5, bom, esse poderia ser um lance. Mas a partida segue com o lance bispo em E7. Seguimos com o lance torre G4 e agora o rei chega na casa de E6. Belo lance do Gujarati que luta. Cavalo em E4, segue colocando pressão no peão. Rei F5 faz a proteção e dá um duplo nessas duas peças. Por enquanto a torre está protegida, por isso cavalo G3 aqui. Os computadores já dizem que dá para fazer isso daqui, ó. Se você jogar dessa maneira aqui... Opa, o que eu fiz aqui? Cavalo D6, perdão. Vai empatar, né? Por isso a partida poderia seguir dessa maneira, mas o Erigaisi preferiu jogar. Cavalo G3 com cheque. Temos agora o lance dramático. Qual é o lance? É muito fácil perder a partida. Mais uma vez. Só que agora é o Gujarati. Será que o Gujarati vai ter a mesma leitura do Erigaisi? Porque o Erigaisi já mostrou que sabe se defender bem. Agora quem tem que se defender é o Gujarati. E um dos únicos lances da posição agora é rei E6. Não pode tomar esse peão. Não pode. Quem tomar esse peão perde. Rei por E5 foi jogada, meus amigos. Como é que pode...
o entendimento do Erigais, ele vai pro contra-jogo e só tem um lance que castiga esse lance agora. E não é cheque com o dedo na cara, é rei G6. É até difícil de entender, né? Rafa, o que tinha que jogar nessa posição? Rei E6 era a única possibilidade aqui, porque você vai castigar rei G6 dessa maneira. O rei chega em F7 com velocidade, né? E se você tentar dar o cheque aqui, perdeu a partida com o bispo F6, as brancas estão quase dando mate. E aqui se você tentar... aqui ainda há defesa, né, com torre por G6, aqui vai para essa sequência e no final das contas as pretas conseguem defender um final de torre de rei e cavalo contra rei e torre, com um peão, né, ainda para as negras, esse final é completamente empatado. Por isso, meus amigos, que loucura, rei E6 seguido de rei F7, a única esperança do Gujarati. Quando ele toma o peão, good game, porque agora rei G6, tirando o rei do canto. Rei vem para casa de E6 tarde demais, sai daí, torre E4 cheque, o cavalo vem para F5 e agora o rei ficou longe demais da ação. Esse peão vai cair, porque agora existe uma pressão enorme e esse peão vai disparar e o rei não vai poder fazer nada, porque ele teve que ficar aqui defendendo as peças. Bela reação do Erigais, meus amigos. Bispo D8 foi jogado, temos trocas, o peão dispara, H4, H3, a única esperança do Gujarati é poder sacrificar o bispo nesse peão e empatar. Bispo C7 com essa ideia, se o peão avançar basta sacrificar. Por isso, rei por G5 foi jogado com a ideia de jogar rei G4, cobrir com o cavalo G3 e disparar o peão. O Gujarati sabe disso, por isso depois de rei G4 ele imediatamente traz o bispo para casa de H2, de forma que cavalo G3 não faz mais o bloqueio. Mesmo assim o Erigais segue com o lance cavalo G3, prendendo aqui o bispo de uma vez por todas. Que lance genial, porque agora ele vai jogar isso aqui, o bispo não tem mais como fugir, sensacional, né? Por isso depois de simplesmente rei F6 e rei F3, Vidit Gujarati, meus amigos, no lance 96. Abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, uma partida épica aqui entre esses caras, que partida sensacional, Erigais passa os 2.800 de rating novamente e se torna mais uma vez o número 3 do mundo, que qualidade de jogador. Que partida, 94% de precisão contra 91,6%, partida longa, né? Isso para uma partida com 90 e tantos lances, é difícil você fazer 94% de precisão numa partida tão longa assim. E dessa maneira o Erigais volta a ser o Erigaiser, meus amigos. 2.802 de rating, tá quase alcançando o Caruana. Ele tá jogando esse torneio agora, o Caruana não tá jogando nenhum torneio. Sim, o Erigais pode se tornar o número 2 do mundo. Sim, ele pode passar o Caruana e sim, ele pode começar a encostar no Carlsen, hein? Logo mais o Erigais pode começar a trazer pesadelos aí para Magnus Carlsen. O Carlsen vai ter que voltar a jogar, se ele não quiser que a turma passe ele. Porque agora tem uma turminha vindo aí, ó, os indianos aqui, ó, Gukesh, 2.783. Dizem que ele vai passar o rodo no Jingliren, né? Eu não acredito, não. Ninguém é louco de falar que o Jingliren é o favorito. Eu sou, tá bom? Que fique constado aqui que eu sou louco de falar que o Jingliren é o favorito. Pra mim, o Jingliren tá fazendo uma belíssima de uma estratégia aí de parecer fracotão, de falar que tá torcendo para não perder feio, né? Que não sei o que lá. Bom, a gente vai descobrir isso nas 2 primeiras rodadas, né? Mas eu ainda acho que o Jingliren é o favorito. Rafa, essa aí é a opinião de $1 milhão, hein? Só você vai ganhar sozinho essa. Que isso, meus amigos. Eu acho que o Jingliren eu acho que ele vai jogar e vai jogar muito bem. Bom, a gente vai saber isso em breve. Esse mês já, dia 25, começa o Mundial. Meus amigos, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. A gente segue cobrindo aqui o caminho do Erigaiser. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!